dá uma dó, assim, de ver o Brasil hoje repetindo, né, esse de muitas formas esse caminho, né, com tendo na presidência um sujeito que louva essas coisas, né, o AI-5, a tortura, o armamentismo. Não tem também como não falar desse acontecimento na tua vida, né, que foi a perda do teu irmão, que era Hum, uma pessoa muito envolvida, né, com a política. Acho que, assim, a impressão que dá é que vocês todos agora, né, tu me contando isso, que vocês todos eram muito ativos, assim, na questão política e não tinha como não ser também, né? Mas fala um pouquinho é, sobre esse período também com teu irmão, né, sobre essa perda, o que que isso representou para ti, né, como uhum, foi, o que que aconteceu, se tu quiser falar, claro. claro, sem dúvida. O Luiz Eurico, ele sim veio desde Caxias do Sul, já mesmo com uma idade de 15, 16 anos, mas já numa, de certa forma, uma militância política. Ele tinha, a gente viveu lá o golpe de 64, né? A gente ficou lá até o comecinho de 65. E ele tinha alguns professores inspiradores e tal, né? Sempre tem alguém que está, talvez ainda mais naquela época, né? Tinha um bom professor de história, e ele já começou assim, a ter ideias libertárias e políticas lá mesmo. Então, ele chegou, depois do golpe ali, antes da gente vir de lá, a redigir um manifesto, imagina, 16 anos de idade, de próprio punho, a caneta, tal, contra a ditadura, sozinho, só ele assinar e tal, o nome dele, etc. E botar por baixo da porta do jornal, e não sei onde mais, tal, que não gerou mais do que assim, um puxão de orelha, ninguém levou muito a sério, né? Mas quando a gente veio para cá, ele foi estudar no Julinho, e aí sim, entrou de cabeça no movimento estudantil, né? Foi da direção da URGS que tomou da direita ali a gestão da URGS em 67, eu acho, 67, 68, e fez uma gestão histórica, né? Ali mesmo no Araújo teve um congresso do Araújo lotado durante 3 dias, que também me é inesquecível, porque meu irmão discursou lá, tem um discurso muito legal, muito histórico também, né? Nesse final dos anos 60, depois da promulgação do AI-5 fatídico, né? Ele entrou para a clandestinidade, foi para a luta armada mesmo, né? A Ação Libertadora Nacional, na ALN, então, e saiu do país, fez treinamento em Cuba, né? E na volta foi morto em circunstâncias que ainda são difíceis de se determinar por inteiro, né? Muito embora já tenha até o History Channel feito um episódio com o caso dele, entre outros tantos, na série Os Investigadores da História, acho que é o nome, né? E mostrando com perícia balística e tal, como é que ele foi morto, né, dentro daquele quarto de pensão em São Paulo, no bairro da Liberdade, em 1972, com balas pelo quarto todo, no teto, no armário, né? Depois de morto, com uma colcha arrumada assim por cima e tal, uma arma caída em determinada posição, que era uma evidente montagem de uma cena mal feita, inclusive, né? De uma cena de suicídio, que foi como se arquivou o caso, o que era muito comum naquela época, né? Então, o caso foi arquivado como o suicídio de Nelson Bueno, que era o nome de guerra que ele tinha na época, e ele foi enterrado no cemitério de Perus, em São Paulo, que é famoso por isso, né? Por ser um local de desova pela ditadura. Ali o Luiz Henrique ficou até 1979, durante 7 anos, a família ficou sem saber do paradeiro dele, né? Sem ter notícias, sem saber, evidentemente já achando que estava morto, né? Mas essa situação que muita gente vive até hoje. Para ter uma ideia dos 150 catalogados assim como desaparecidos políticos no Brasil desse período, tem 5 ou 6
que os corpos foram localizados, né? O Eurico, a gente teve a sorte, a bem dizer, entre aspas, de ter sido o primeiro, né? Em 1979, ali bem na altura da votação da anistia. Enfim, eu tenho um maior orgulho de ser irmão do... Sou eu que sou irmão do Luiz Eurico, né? E tenho, como tu comentaste, uma família inteira que abraçou essa causa da resistência. Então, minhas irmãs também, primos que lutaram, foram presos, torturados. Dá uma dó, assim, de ver o Brasil hoje repetindo, né, de muitas formas esse caminho, né, tendo na presidência um sujeito que louva essas coisas, né, o AI-5, a tortura, o armamentismo, né, junto com todas as outras baixarias que se possa listar aqui, né, de homofobia, de tudo aquilo que se sabe que o Bolsonaro de ver o Brasil tá trilhando um caminho assim de novo, é muito dolorido. E isso é que é dolorido, né? Muito mais do que ter o Luiz Eurico como irmão, ter perdido meu irmão numa luta, enfim, uma boa luta, né? Estava ali sabendo sempre que esse poderia ser um final muito possível, né? Dentro da forma como se deu a guerrilha aqui e a repressão, e assim mesmo, né? Dando a vida como uma causa. Isso é muito lindo. O que é duro de ver é isso se perder, né? 50, 40 anos depois, um retorno, né, dessa gente. 68 foi pá, plena ditadura, plena resistência, cena beatnik, Glock sem